Abril chegou e abre-se com ele as perspectivas, a vontade de prospecção de vendas e abre-se também a necessidade de ajustar contas. E dentro deste contexto, recebemos hoje o empresário Augusto Santana, fundador da IndaHub, empresa especializada em bancos de dados para prospecção ativa e sócio da Índice Contabilidade. Augusto, seja muito bem-vindo e receba também as boas-vindas da doutora Lu. Augusto, um prazer enorme tê-lo aqui no nosso pod, né, amiga? Com tanto carinho a gente criou esse podcast, a gente estava ansiosa para receber você aqui, tem tanto conhecimento para passar para a gente, e a gente vai ter um bate-papo muito legal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meninas. Fico feliz pelo convite, né? Eu sempre gosto de falar que eu sou uma pessoa que gosta de falar muito, né? Então, quando a gente fala sobre duas áreas que eu amo, que é a área de vendas e principalmente contabilidade também, ajudando o empresário nessa vertente, é algo que me alegra, né? A gente gosta de falar do que a gente faz, né? Então, fiquei muito feliz pelo convite. Não vou mentir que eu fiquei muito ansioso toda essa semana pra vir gravar. Fica. Exatamente, né? Aí vai dormir, aí o coração palpitando, né? E, enfim, eu agradeço pelo convite, viu, meninas? Nossa, bem-vindo. Augusto, você como um especialista em vendas, né? Um líder mesmo que combina aí carisma, estratégia. O próprio perfil aí do comunicador, que vende sem vender, né, Lu? Exatamente, com esse carisma que ele tem aí, que a gente já conhece. Nos conte se essa conexão humana que você faz com as pessoas, isso é uma característica nata de ser um bom vendedor ou torna-se um bom vendedor? Perfeito. Isso é uma ótima dúvida, né? Porque a gente tem alguns tipos de vendedores, digamos assim, que é natural você identificar ele. Aí falando de perfil DISC, né? Que é aquele perfilzinho das 4 vertentes, digamos assim, né? Eu costumo dizer que eu vendo muito mais pelo relacionamento, com foco sempre na dor do cliente, mas eu vendo muito mais pelo relacionamento com o cliente, né? Porque muitas vezes, nem todos os casos, e aí pensando na área contábil, por exemplo, você vai identificar uma dor, muitas vezes. Às vezes ele está bem assessorado, às vezes ele tem uma boa contabilidade, porém ele sente falta de um bom suporte. E aí, onde que você consegue isso? Diretamente com quem te atendeu de primeiro. Então, assim, o Augusto, ele é um pouco disso, né? Ele constrói esse relacionamento, né? E uma coisa que eu sempre gosto de falar em relacionamento, em vendas, é sobre agregar valor na vida das pessoas. Porque muitas vezes a gente não vai vender no primeiro momento que a gente conhece a pessoa. Mas conforme a gente for agregando valor, trazendo para convites de eventos, de networking, de conexão, indo até o cliente, sabe? Tudo isso faz diferença, identificando dores e enfim, tudo isso ajuda o empresário a ter esse olhar estratégico para essa área. E aí falando sobre perfis, né? Você vai ter vários tipos de perfis. Você vai ver aquele perfil que é muito mais técnico, que ele segue técnicas à risca. Muito bom você seguir técnicas, mas ele só vai seguir aquele script, que aí já é um perfil, né? Você vai ver um perfil mais dominante em alguns casos de vendas, onde ele é mais especialista também, mas ele é um pouco mais introvertido para falar com pessoas. E você tem os perfis, por exemplo, comunicadores, que é o caso do Augusto, que aí é aquele sorrisão. Muitas vezes você tem que até tomar cuidado com isso, porque é tanta ansiedade que você tem ali ao falar com o cliente que você tem que às vezes se posicionar em alguns aspectos também. Mas todos os perfis, eles são válidos, né? A arte da venda não é você nascer e aprender não é você nascer vendedor, mas você aprender a se tornar um vendedor. Então, é esse ponto principal. E isso, Augusto, seria a estratégia de venda para você ter uma venda consistente, trazendo resultados? É isso? Isso, exatamente. Ah, bacana. Isso ajuda. Claro que aí a gente pega em outra área, que é o quê? E aí eu penso no seguinte aspecto, né? Quando a gente tem consistência de vendas, ela está muito mais atrelada a processos, né? Porque também você precisa ter um processo muito bem definido. Porque vendas, são dois aspectos principais. Geração de oportunidades, então
Um exemplo, participar de grupos de networking, prospecção ativa, marketing digital, você tem vários canais de aquisição, sucesso do cliente, indicação de clientes, enfim. Mas você definir esses processos é tão importante quanto, porque para você ter consistência de vendas, você tem que ter processos bem definidos. E sem esses processos bem definidos, você não consegue construir um time comercial forte. Seja você, seja o teu time. E óbvio, a partir do momento que você entra num cargo de liderança, as vendas, você continua vendendo, só que você tem que começar a construir sucessores para isso. Então você começa a construir pessoas responsáveis em cada área que são tão bons quanto você, ou às vezes até melhores do que você. E o líder ele tem que construir pessoas que são melhores do que ele. Né? Ele tem que construir essa cultura de alto desempenho no setor de vendas, né? Então é isso que diferencia, é isso que mantém a consistência de vendas. Você conseguir delegar isso e não ficar só você responsável pelas vendas, né? Você não pode ser o exército de um homem só, né? Sim, com certeza. Você comentou algumas estratégias aí de venda, né? Algumas situações, seja ela o sucesso do cliente, o relacionamento. Sim. Quais são as estratégias que você tem aplicado que você consegue falar assim, não, esse lado eu consigo ter vendas mais consistentes? Perfeito. Aí vamos pegar, por exemplo, nas duas empresas, vou fazer um comparativo, né? Hoje na InnoHub, por exemplo, por a gente ser um banco de dados que faz prospecção, que ajuda, né? Ajuda a empresas que têm prospecção ativa, eu preciso de canais como a própria prospecção ativa, porque eu preciso mostrar para o meu cliente que o meu produto funciona. Então, a prospecção ativa, que é o quê? Né? Muita gente fala que é call center, e realmente parece um call center, mas ele tem um outro objetivo, ele vai além só da ligação, tem disparo de e-mail, LinkedIn, mas via de regra a ligação ela sempre vai funcionar muito bem. Então, puxar o telefone mesmo, em massa, para empresas que vendem para outras empresas funciona muito bem. Agora eu vou pegar um caso, por exemplo, de uma dentista. Uma dentista não dá para você puxar telefone de pessoa por pessoa. Já é totalmente ao contrário. Então você tem outros canais, como por exemplo, o próprio marketing digital, que são campanhas muito bem estruturadas, aparecendo para o público certo no momento certo, na hora da pesquisa dele, tendo uma boa página de vendas, né? Ali conectada com o que a pessoa está procurando. Então, é o que a gente chama de bolo de cenoura fofinho, né? que é o que quando a gente pesquisa o bolo de cenoura fofinho, a gente não quer o bolo a gente quer o bolo de cenoura, a gente não quer o bolo de chocolate. Então, quando eu vejo o anúncio, eu tô, por exemplo, com bruxismo. Eu preciso que a página de vendas, que o local o site onde apareça para mim, fale exatamente o que eu tô sentindo, que é o meu problema. Então, ela tem que comunicar para o cliente. Então, a gente tem que se colocar nesse ponto e nesse lugar. Mas falando sobre as estratégias, funcionam. Todas funcionam. Todas. Só depende de qual é o seu mercado. Mas a principal que eu 100% recomendo, assim, independente de qual seja, é networking. Porque networking ele tem a gente chama de CAC, né? Custo de aquisição de cliente mais barato que uma empresa pode ter. Às vezes um evento de R$50, às vezes um evento do Sebrae gratuito, ou às vezes grupos de networking profissionais, como existem vários no Brasil, te garantem clientes recorrentes. Isso é fundamental. Todo empresário tem que fazer participar de networking para ter um CAC menor, né? Então o primeiro caminho, independente de se é um MEI, se é uma grande empresa, se é uma média empresa, uma pequena, networking. Porque ele vai abrir portas de parceiros e vai abrir portas para contratar serviços mais baratos também, ou que atendam a realidade dele, mas como também captar clientes. Esse é o principal. Então, assim, diante do que você está colocando para a gente, né, você falou um ponto muito importante, né? Porque as pessoas estão falando em network, e isso não tem muito tempo que a gente está falando sobre isso, né? Que a gente está começando a se agregar mais, a buscar mais network, né, amiga? Sim. Então, assim, você colocou uma coisa que é muito importante hoje, que é custo-benefício, né? Porque hoje a gente tem o Google, que é uma verdadeira avenida, né? Onde você tem várias empresas ali anunciando seu negócio. Exato. Né? E o grupo de network, ele é mais agregador, e, no meu ver também, porque ele aproxima mais a pessoa, né? Tira um pouco da questão digital e traz a pessoa mais próxima. Exato. Né? E você é nato nisso, né? Você tem muita experiência. Hoje em dia você participa de quantos grupos de network? Hoje eu participo, como eu mudei recentemente, eu estou participando de 2 grupos, né? Quais são eles? Necessariamente não precisa ser um grupo específico, mas, por exemplo, Associação Comercial. Eu participo da de Guarulhos e a de Sorocaba. Ambas são boas associações comerciais. Por quê? A Associação Comercial é a casa do empreendedor.
sempre tem evento lá. E desde o evento gratuito ao evento pago. Ou seja, isso aqui é já um ponto, eu chamo de microcomunidades, né? O network ele vai além só do network profissional, tem a microcomunidades. E eventos pontuais, por exemplo, segunda-feira agora tem um outro evento que eu vou participar, né? Muito famoso, o Resenha do Gabi. Então assim, é um network também que a gente participa pontualmente, vai até lá, e às vezes não precisa ser algo 100% pontual, mas pelo menos eu tenho que dedicar pelo menos 2 dias da minha semana, pós-expediente ou durante o expediente, porque eu faço esse tipo de relação, que eu conheço novas pessoas. Tem uma frase que eu não lembro de quem que eu ouvi, mas é uma frase muito boa, que diz que às vezes a mudança de vida tá no próximo aperto de mão que a gente dá. Então assim, às vezes a gente pensa, pô, mas será que faz sentido? Nossa, será que eu vou? Meu, vai, porque você não sabe, mas será que o empresário que vai estar lá é o meu público-alvo? Independente, vai. Por quê? Se você não conhece ainda aquele ambiente, vai pra conhecer. Por mais que você se frustre depois, tá tudo certo. O importante é o quê? Você ir pra conhecer e não ficar no canto, né? Tem muita gente que tem medo, vergonha de ficar no canto. Eu gosto sempre de abordar essas pessoas que estão no canto, né? Então você consegue entender por comportamento das pessoas, né? Às vezes você vai ter aquele grupinho que tá fechado, que você vê que você não consegue entrar. Você vai ter aquele grupo que tá em 3 pessoas que tá um pouco mais aberto, que você consegue entrar. Você vai ver aquela pessoa comendo ali, sozinha. Conecta com essa pessoa. Porque essa pessoa ela tá com vergonha e é a melhor pessoa pra você poder conectar. Por quê? Porque é a pessoa que ela quer essa conexão, só que ela não tem coragem ainda, né? Então, às vezes, até brinco. Pô, tá sozinho aí, cara. Eu também tô sozinho, vamos conversar, entende? Então... abordagem inicial. Né? Exatamente. Então, você é careca, aborda também. Pô, e aí, como que você corta seu cabelo, entende? Forte, né? Isso, então você tem que usar esse rapport pra te ajudar nas vendas, né? Quebrar o gelo, né? Isso. E é um treinamento pro dia a dia, Exato. né? Pras vendas. No começo dá um pouco de vergonha, né? Pô, Mas você sempre foi assim, Augusto? Então, vou desde falar pra criança? você. Sim, sempre. Quem foi a sua inspiração? Né? De você A gente ser quer tão saber, a gente tá muito curiosa. Não, eu quero uma mentoria. Como ser comunicadora. Como funciona, né? Eu até brinco, eu tenho muita dificuldade de não sorrir, né? Então eu sempre tô sorrindo. Então... velório não dá, né? Não dá. É um network que não vai... Prefiro não ir, eu buscar. Mas eu puxei isso da minha mãe, né? Minha mãe é uma pessoa que é nesse mesmo estilo. Ela sempre foi uma boa comunicadora, né? Ela mais do cantinho dela, mas ela sempre foi uma boa comunicadora. E trouxe essa mesma personalidade pro filho dela, né? Então, durante a minha trajetória, e falando sobre uma rápida trajetória de trabalho, né? Eu sempre lidei muito com o público, né? Só que teve uma época que eu trabalhei como na área fiscal de contabilidade, que não tem nada a ver. Só que comecei a ir para uma vertente de sucesso do cliente dentro da área contábil, de ter um relacionamento mais próximo com o cliente. Só que nesse meio tempo eu comecei a empreender. E aí, o hype do marketing digital na época, né, 2020, já estava até um pouquinho atrasado, né? 2020 ali, 2019 era a época, o hype do marketing digital. E eu fui para o mercado digital. E nesse meio a gente desenvolveu uma empresa que fazia terceirização comercial. Então eu não sabia ligar, não sabia fazer uma prospecção, mas aí eu comecei a comprar cursos, que é o melhor caminho. Comprar cursos de prospecção. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a puxar telefone. Isso foi assim, primordial para montar um modelo de comunicação mais assertivo, né? No sentido de que, às vezes, não é sobre falar bem, mas é como você se comunica e como você se posiciona. Então isso fez uma grande diferença na minha vida. Então começar a puxar o telefone, começar a falar com pessoas. E aí a gente vai para os primeiros eventos, né? Aí começa a ir para os primeiros eventos. E eu sempre aprendo olhando outras pessoas, né? Sempre aprendo olhando... E eu via que sempre tinha um rapaz que sempre estava conectando nos eventos com um monte de gente. Eu falava, cara, como que esse cara consegue? Até o momento que eu cheguei nele e perguntei, né? Como que você se consegue? O nome dele é Rafael, né? Ele tem um evento chamado Network Constru. Eu já ouvi falar. É muito bom o evento dele. E aí eu perguntei pra ele, ele falou, cara... E aí, foi dele essa frase. Foi dele essa frase que ele falou do aperto de mão. E ele falou isso pra mim. Ele falou assim, se eu tenho vergonha, se eu tivesse vergonha, eu não tinha colocado 300, 400 pessoas nesse evento. E eu falei, cara, faz sentido.
Eu não posso ter esse tipo de vergonha. Eu tenho que ser cara de pau, entende? Então, foi daí que eu sempre falo, né? Sempre quando eu vou treinar uma pessoa pra fazer networking, junto comigo, eu falo pra ela, olha como eu tô abordando, olha como eu chego. Por quê? Porque muita gente tem medo, né? Achar, pô, é um empresário maior do que eu. Ou, não, é um empresário menor do que eu. Não faz sentido. Conecta com todo mundo. E conversa como se você soubesse de todos os assuntos e pergunta. Então, assim, é uma conexão mesmo, né? Conhecer mesmo as pessoas, né? Porque Exato. eu acho que esses eventos de network nada mais é do que você conhecer o outro. Não significa que você vai sair dali já com algo fechado. Mas só o fato de você se permitir ser conhecido e se permitir conhecer outras pessoas, você já está fazendo uma conexão. Você já está fazendo uma ligação ali. Exato. E assim, geralmente, as pessoas começam... os primeiros networks que eu fiz, eu achava que eu precisava já falar o que eu fazia. Mas não. Eu quero conhecer, por exemplo, a doutora Messia e conhecer o que ela faz. Palmeirense nata. Verde, né? Verde. Ela só não nasceu verde, mas ela é verde. Exato. Então, eu vou começar a falar com ela do quê? Futebol. Talvez eu não entenda 100% de futebol como ela, mas eu vou perguntar de jogo. Como funciona? Você é da organizada? Mas como que é os ingressos para organizada? É mais difícil de conseguir? Não? Enfim, eu vou usar isso... Você vai criar uma conversa ali, iniciar uma conversa. Exato. Quer ver o resultado melhor que nós três somos amigos de áreas totalmente diferentes. De áreas diferentes e nos conhecemos de um network. Exatamente. Que nem deu certo. Pois é. E que nós continuamos fortes, indicando um pro outro. Na verdade, eu não sei nem como o Augusto chegou até a gente. Foi. Tá, entendi. Verdade. Foi lá. Verdade. O Augusto sorria demais, né? Verdade. Aí sabe aqueles desenhos do prezinho, assim, que não pode sorrir, não pode colorir. Tipo isso, verdade. Né? E aí, depois disso, assim, aí você vai conectando com as pessoas e você não pode ser a primeira pessoa que vai falar de trabalho, né? Você pode perguntar o que a pessoa faz. Isso é interessante. Mas o que você faz da vida? O que você trabalha? E aí, se a pessoa der abertura pra falar sobre trabalho, fala sobre trabalho. Por quê? Em algum momento, principalmente eu até brinco, né? Principalmente quando tem uma cervejinha na mesa, é mais fácil ainda, porque a pessoa vai soltar. Porque é empresário, é dono de empresa, dono de negócio. Ele vai entrar na área principal da vida dele, que também é o trabalho, né? Ou ele vai falar de família, ou ele vai falar de trabalho, ou ele vai falar de hobby. Mas o trabalho, em algum momento, vai ser citado. Entendeu? Então, e aí a partir dali é onde você começa a conexão. Você fala o que você faz, aí você vai puxando o gancho do que ele tá falando pra você, entende? Pô, deixa eu te visitar lá, entende? Então, aí você visita ele, aí na visita é onde você começa a falar um pouco mais de trabalho, e a partir dali é onde você consegue a conexão e às vezes trazer um potencial contato pra, seja pra parceria até mesmo pra uma venda, né? E aí o que eu gosto de falar também, networking. Eu não tô lá só pra vender, eu tô lá pra gerar valor. Então, se eu não consigo vender, eu sempre gosto de falar, né? Sempre seja a primeira pessoa a indicar. Nunca receba a primeira indicação. Porque se você é a primeira pessoa a indicar, é como dar um presente aqui. No seu aniversário, né? O aniversário da Lu. Lu, tua caneca pra você, seu aniversário, parabéns. Não esperava. Qual que é o primeiro sentimento que a gente tem? Preciso devolver no aniversário dele, eu preciso devolver. É o sentimento de reciprocidade. Então, eu preciso ser a primeira pessoa que vou te presentear. E aí, vou te presentear 1, 2, 3 vezes. E aí você vai ter aquele sentimento de, meu Deus, eu preciso ajudar o Augusto. Então, tem essa não ponte, é algo que você faz obrigatório, mas é algo que você faz por reciprocidade, né? Por acreditar, poxa, ele fez algo bacana por mim, eu também quero fazer. Se eu souber de alguma coisa, eu vou. Exato. É uma pessoa que já tá ali na tua rota, né? Exato. É como eu sempre falo, né? Eu gosto muito mais de ver um parceiro, um amigo fechando uma venda do que eu fechando uma venda. Porque se ele tá fechando uma venda, quer dizer que eu tô mais próximo de gerar mais conexões com ele, entende? Então é batata, assim. Eu adoro fazer indicação. Eu gosto muito de ver o sucesso dos outros também, né? Que é um ponto primordial. Que às vezes as pessoas estão mais com um perfil mais hunter, né? Preciso vender. Mas não necessariamente. Você também pode gerar felicidade, gerando felicidade no negócio das outras pessoas também, né? Esse perfil hunter que você comentou, particularmente, me assusta. E às vezes o produto
da pessoa pode até ser bom, mas eu, por uma resistência própria, eu já prefiro não ouvir. Você vê como é difícil, né? Exato. Como é que adapta? Como é que personaliza? Eu que tenho aversão ao perfil Hunter Uhum. pra você vender. Falar, a Mércia é chata, ela não gosta de mim. Como é que eu vou vender pra ela? Por Eu exemplo, tô dando a dica, hein? Não seja Hunter. Não seja Hunter, pelo amor de Deus. isso é assim, é um perfil que eu também, não vou mentir, né? Eu também não gosto do perfil Hunter, né? E aí o que eu faço? Eu dou negativa. Como assim? Eu até ouço o que a pessoa tem pra entregar, né? Tipo, não, beleza, ouço. Só que eu vejo se o objetivo dela é só vender pra mim. Se o objetivo dela é só vender, eu meio que tipo... Cara, então, vou revisar e eu te passo um posicionamento. Mas eu passo sempre o posicionamento. Eu falo, putz, cara, eu estudei aqui, não faz muito sentido. Mas vamos se conectando. Aí eu vejo, a partir desse vamos se conectando, o que ele vai fazer. Se ele só tava ali pra vender de fato, eu já... corta o relacionamento com ele, entende? Não, mas o Hunter não tem semancol, Augusto. Isso que é o Não é difícil, amiga, né? Infelizmente. A mim não é amiga. É. E você sabe que é curioso, né? A gente falando de Hunter e tal, essas coisas. Eu acho que quando a gente tem um profissional com essa característica, vamos colocar assim, é um profissional que ele vê a todos como concorrente. Ele não vê como parceiro. Essa é a diferença. Exato. Entende? Por isso que ele precisa te vender o tempo inteiro, porque ele pensa, se eu não vender, outro vai vender, né? E não é isso. A coisa não faz assim, na minha visão não é assim. Sim. Né? Porque que nem a minha área, a sua, tem várias pessoas, né? A gente participa de outros grupos também, e tem um monte lá também que também é dentista, advogado, que nem eu faço parte da OAB. Sim. Só tem advogado lá. Exato. Né? Faço parte. E eu vejo todos eles como os meus parceiros, como os meus aliados. Hoje mesmo eu tô com um caso super importante, super cabeludo, e eu precisei acionar. Falei, gente, eu preciso de uma luz, né? Vamos trocar umas figurinhas aí pra gente poder entender como é que eu posso. E eu acho que é isso que é o importante. Né? Então, o Hunter é aquele que não faz sentido você se conectar com ele. Porque ele não está interessado em fazer essa parceria com você. Ele está interessado, compra de mim. Se eu vou comprar de você, o problema é seu. Exato. E a ideia não é essa. Exato. A ideia é eu me conectar com você, eu entender o que você faz para a gente poder fazer uma relação de negócio. Sim. Né? Eu acho que é isso... Isso que eu vejo quando eu vou para um grupo de network. Exato, porque assim, o perfil Hunter, ele tem esse perfil realmente de tentar empurrar, né, a venda. A gente tem alguns segmentos, né, que acontece isso com muita frequência, enfim, porque tem uma concorrência muito grande. E uma coisa que afasta a venda é você querer vender. Total. Meu, se você é muito desesperado, eu entendo que em alguns casos, a pessoa, pô, beleza, tá começando a empresa, ela precisa daquela venda. Ela precisa. Só que ela tem que ter uma postura de totalmente ao contrário à ansiedade, né? Tem uma frase do Flávio Augusto, um corte que eu vi, né? Que ele falou um pouco sobre isso. Ele fala sobre justamente sobre esse perfil de vendedor que precisa muito da venda. Então ele precisa daquela venda, é a última venda, é como se fosse a última venda dele. Não pode ser assim. Você tem que ter, sim, uma cadência de contato que você vai fazer com o seu cliente, mas você não pode mostrar que você está desesperado pelaquela venda. Eu até brinco, né? Minha esposa também trabalha com contabilidade, só que ela trabalha exclusivamente para mês, né? E a melhor técnica de fechamento dela, sabe qual é? Porque muito lead vem da internet para ela, né? E é comum que na internet exista uma série de golpes. É comum. Só que, obviamente, o trabalho dela não é. Então, o que ela faz? Ah, mas o cliente sempre pergunta, mas é golpe? A primeira coisa que ela fala, ela manda o Instagram dela, essa é a minha vida pessoal. Ela não tenta contornar, essa é a minha vida pessoal. Se fosse golpe, eu não teria um Instagram público, onde você vê onde você vê as minhas cachorrinhas, meu marido, onde eu resido, você não teria tudo isso. Segundo, se você quiser comparar o meu serviço com outras contabilidades, fica à vontade. Tem total liberdade. O cliente ele sempre vai voltar, ele sempre retorna. É batata, assim. Eu vou ter até um roteiro de quebra de objeção para ela e ela não tá usando essa técnica. E funciona muito bem. Por quê?
você também tem que saber lidar com essa venda. E aí vem sobre o quê? Sobre como você se comporta nas vendas. Se você for muito hunter em qualquer coisa da sua vida, não vai dar certo. As pessoas vão ter desconfiança. É aí que as pessoas vão achar que o quê? Cara, ele tá tentando me empurrar um produto a qualquer custo. Ou é golpe, ou esse cara tá muito desesperado pela venda. Se tá muito desesperado pela venda, o que eu vou fazer? Desconto, 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 até beirar a margem dele. Então, quem vende para vendedor sabe que isso não pode acontecer, entende? Então, é complicado. É bem isso. Augusto, a Inda Hub, ela é especializada em banco de dados aí para prospecção ativa. Esses leads gerados não bastam ser leads qualquer, né? Tem que ser leads qualificados aí, que essa é a sua entrega aí, o melhor. Basta e também não basta você entregar para o seu cliente leads não qualificados e também intermediários, né? Exato. Isso daí também vai prejudicar, porque no primeiro alô que a pessoa responder, a resposta é não. Isso. Você fala em lead B2B. O que seria esse lead B2B? Para quem seria? Perfeito. Uma empresa de pequeno porte pode ter um lead B2B? Pode. Porque assim, como funciona? Esse lead B2B basicamente é empresas que vendem para empresas, né? Então, realmente, o que você falou é primordial sobre para quem eu estou vendendo, né? Eu tenho que entender quem que é o meu comprador. Porque assim, muitas vezes o empresário acredita que o comprador dele é o gerente de compras. Realmente. Só que quem dá o aval, quem dá a caneta pro gerente de compras é o diretor, é o dono, né? Então, o lead de B2B é o quê? É a conexão entre, por exemplo, hoje no Grupo Índice, é uma contabilidade. Eu vendo para quem? Meu nicho é quem? CNPJ, né? Então, esse é o lead B2B, é quando eu preciso vender o meu produto para outra empresa. E aí no Hub ela trabalha justamente dentro dessa área. Qual que é o nosso principal diferencial? E falando um pouco sobre o produto. É a conexão direta com os decisores empresariais. Ao invés de ficar batendo porta, tentando falar falo com a secretária, ela me passa para um departamento, falo com a outra secretária do departamento, para chegar até a doutora Luciane, eu já conecto direto com a doutora Luciane. Claro que eu tenho algumas técnicas de abordagem que eu preciso levar em consideração, né? Para que eu tenha o melhor tipo de conexão com a doutora. Então, um script de vendas, como a gente fala, né? Porque o empresário ele sempre vai estar ocupado. Então eu tenho que chamar a atenção. É tipo aqueles vídeos, né? 3 segundinhos chama a atenção. É a mesma coisa. Só que eu tenho 30 segundos para fazer uma abordagem que chama a atenção, né? Teve até uma venda bem engraçada, né? Que a gente tá em andamento. Que o meu SDR ele fez a ligação. Ele até me mandou essa ligação. Que ele ligou para um rapaz. E o rapaz falou para ele, olha, super bem assim, incisivo. Você tem 30 segundos para falar o que você quer. Quando ele viu que era vendedor, né? Senão eu vou desligar o telefone. Nossa. E ele ficou contando na ligação. Ó, 10, 9, que 8. Desespero. E ele aqui, pá. Cara, me interessei. Fala com o meu diretor. Aí passou o contato do diretor, a gente marcou a reunião e a gente tá em processo de venda agora. Ele tá testando a ferramenta e tudo mais. Ou seja, vai ter esse tipo de empresário. Parece mal de então. Meu tempo é curto. Não, super curto, assim. Depois disso a gente não teve mais contato com ele, mas a gente tá falando com um diretor que cuida dessa parte. E você vai ter um empresário que vai te ouvir, vai entender, e você vai ter um cara, não tem interesse. Aí o cara, quando ele fala não tem interesse, você tem que tentar entender o porquê que ele não tem interesse, porque que não faz sentido aquilo pra ele, entende? Pô, mas peraí, então, você tem um time de operação comercial. Eu sei que você não tem um banco de dados como o nosso, porque o nosso é uma startup recente. Não faz sentido pra você ganhar mais eficiência, ganhar mais taxa de conexão nas suas ligações? Porque se você tem uma taxa de qualificação, taxa de conexão hoje de 10% e você aumenta isso para 40%, imagina quanto de venda cai no seu bolso no mês. Então, às vezes essa perspectiva é gerada e fala, faz sentido. E às vezes não, ele fala, não tem interesse mesmo. Então já desliga. Só que aí, o SDR, que a gente chama, né, o pré-vendedor, ele tem que ter jogo de cintura, porque na área de vendas é comum você tomar não, né? É engraçado, porque o vendedor não pode se frustrar. A frustração tem que durar 1 minuto. Triste, tem momentos que a gente olha e fala, caramba, cara, pô, o lead parou de me responder, a venda tava lá quase fechada e ele parou de responder, não me responde. É normal, a gente tem que... A frustração ela tem que durar 1 minuto no máximo, eu não posso levar isso como pra vida. O não é comum, o não é
Você já tem. Como o próprio Augusto fala, né? O não é como, por exemplo, o sangue da mão dos médicos, né? De um cirurgião. É inevitável. Então... Augusto, e aí, pensando em todas essas questões, né, que você está colocando aqui, né, de prospecção e de ferramentas, aí a gente entra na inteligência artificial, né? E a inteligência artificial, a gente está vendo aí que ela veio para revolucionar, Sim. né? Então, pegando nesse gancho, o que a inteligência artificial traz hoje pro teu mercado, né? E quais as ferramentas que você consegue extrair daí? Tá surgindo alguma coisa nova? Como que tá essa nova tecnologia? Inclusive, eu tô um projeto recente agora, super interessante, usando IA. Tem uma escola de dança bem famosa da Vila Prudente, que o que eles fazem, né? Eles querem ganhar um pouco mais de eficiência nos atendimentos. Então, o que ele está fazendo hoje? Ele está montando uma inteligência artificial para atender o cliente da ponta até o fechamento de venda, pra você ter noção. Legal. Por quê? Porque é um processo que dá para ocorrer 100% online. Então, a inteligência artificial hoje, ela permite você não só formatar o seu processo de vendas, né? Porque é a melhor consulta que você pode ter lá. Eu até brinco, né? Eu sou apaixonadíssimo pelo ChatGPT. Né, eu pago a licença, uso o ChatGPT e eu construo todo um prompt, né? Até brinquei que o prompt que eu mandei para vocês sobre o Augusto foi o ChatGPT que sabe sobre tudo. Então, toda vez eu vou lá e atualizo ele e falo, olha, salva na sua memória. Salva na sua memória. Salva na sua memória. Então, ele vai construindo isso. Então, ele sabe exatamente a minha comunicação. Um dia desses, eu até tirei um print e mandei para minha esposa brincando, né? Falando, olha como ele tá se comunicando comigo, porque parece eu. É tão absurdo isso que parece eu me comunicando comigo mesmo, né? Eu perguntei pra ele, por que você tá se comunicando assim? Por que você tá tão parecido comigo? Aí ele me deu a descrição do porquê que ele tá aparecendo, porquê que ele tava aparecendo. Porque você já tá desenvolvendo a sua persona lá dentro, isso, né? Pô, eu uso ele uns 8 meses, 9 meses seguido, quase todos os dias. Então ele vai adaptando esse tipo de comunicação e vai encaixando ao que eu preciso. Então, o ChatGPT e qualquer outra inteligência artificial, ela serve para isso. Para processo comercial, é indispensável você usar ferramentas, você precisa usar ferramentas que tenham inteligência artificial para uma série de situações. Tem inteligência artificial que você consegue linkar a ligação e você consegue ver o quão o teu vendedor seguiu o script de vendas de acordo com o que ela ouve e transcreve. Então, ela transcreve e bate. Qual foi a porcentagem de aproximação do script. Imagina, pensa comigo, quantas ligações eu tenho que ouvir do meu vendedor para saber o quão próximo ele tá do meu script de vendas. Entende? Então é um trabalho de 1 minuto que ele faz, um botão que você aperta. Então tem hoje IAs que fazem isso, ou IAs que já estão começando a fazer ligação, que estão começando a fazer disparo. Então, não é que a IA ela vai cortar o trabalho do vendedor, isso não vai existir, né? No atual momento, né? Mas ela vai, em alguns segmentos, sim, isso vai acontecer, né? Principalmente quem trabalha 100% no WhatsApp, mas o trabalho do vendedor ele vai ser muito mais focado em relacionamento, que é uma coisa que eu falo que depois da pandemia, o modelo pandemia era muito online, né? Hoje, depois da pandemia, as pessoas gostam do contato físico. É o pós-venda, né? Porque a venda foi efetuada, mas você precisa acompanhar aquele cliente, né? Aquele paciente. Então, eu acho que é o relacionamento pós-venda. Isso. Né? Porque o trazer, ok, eu trouxe até você, mas a continuidade, né? A perpetuação disso, aí eu acho que existe essa necessidade. Né? Exato. Agora vamos falar um pouquinho da como é que fica, como é que as empresas, como é que a sua empresa está se adaptando à privacidade aí da lei de dados. Eu acho que, principalmente na sua área, é bastante preocupante e bastante pisar em ovos aí, né, Augusto? Como é que tá a LGPD na área de base de dados aí, de prospecção ativa? Perfeito. Isso é um ponto muito importante, né, LGPD, porque é uma informação que é uma lei já vigente, tem empresas sendo processadas, a gente sabe disso. A gente tem um departamento jurídico só para cuidar dessa parte hoje. Então, todo o nosso contrato ele vai abranger tudo que vai ter dentro da lei. E a gente também tem, digamos que os guias de boas práticas para a utilização de dados. Então, por exemplo, como assim um guia de boas práticas?
concorda comigo que as empresas que estão mais... As empresas que estão mais expostas à LGPD são quem? Vazamento de dados, empresas que utilizam dados de forma irregular. Pô, vamos supor, um telemarketing que fica te cobrando. Essa empresa, de forma inconsistente, de forma, consistente. Não é nem a que tá cobrando, mas a que tá vendendo o produto. Porque de cobrança, tudo certo, né? Sim. Mas a de que tá vendendo o produto, ela tem os seus dados e você não sabe de onde veio. Você não sabe de onde veio. Eles não falam, eles não trazem essa informação. Então, isso é uma relação que, durante a prospecção ativa, você tem que tomar com esse cuidado. Outra coisa, quantas vezes você recebeu ligação de vendedor e você pede, tira meu cadastro aí, e eles não tiram? E-mail também, né? Você cancela a inscrição e volta. Cancela a inscrição e volta. Principalmente as empresas de telefonia, né? Exato. Que não param de fazer ligações abusivas, né? Exato. Gente, é impressionante isso. É todo dia. Exato. É toda hora. E aí, qual que é o conceito diferente da prospecção desse mercado tradicional do call center? O call center, ele vai ficar jogando uma fila infinita. Você vai continuar recebendo a ligação. A prospecção ativa, não. Você tomou um não? Não é não. Acabou. Então, assim, recebi a ligação? Não é não. Acabou. A partir daqui, não existe mais essa insistência, né? Essa insistência. Então, e outra, as ligações vão durar o quê? 3, 4, 5 dias no máximo. E horário pecado. Hoje eu vou te ligar de manhã, amanhã eu vou te ligar de tarde. Sei lá, quarta-feira eu vou te ligar de manhã, na quinta, meio-dia. E aí, isso até sexta-feira. Sexta-feira eu vou dar perdido. Porque eu não preciso também ficar de forma... Por duas razões, né? A primeira é que eu não quero ficar perdendo tempo com quem não tá atendendo. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo, por uma questão também poxa, quando a pessoa me atende, eu falo, caramba, então é você que tá me ligando há tantos dias e eu não atendo. Cara, para de me ligar. Então, isso é uma outra informação também muito importante. Então, a proteção de dados, você tem no setor jurídico, é primordial. Você precisa ter um setor jurídico, você precisa ter uma boa advogada, um bom advogado. Ele precisa te remediar em todos os aspectos, né? Ele precisa te assessorar nisso, porque quem não entende precisa... Eu, por exemplo, sou da área comercial, eu preciso de um advogado, eu preciso de uma área jurídica. É primordial. Primordial. Independente se eu armazeno pequenos dados ou grandes dados. Ou se eu tenho uma operação de armazenar os dados dos meus clientes, já é uma... Se isso vaza, você já está sujeito. Entende? Então, tudo de forma geral, o jurídico é sempre muito importante, né? É bacana. Augusto, bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse lado contábil, né? Perfeito. Que você tem, claro, né? Tá aí as suas empresas, né? E nós, como mulheres empreendedoras aqui, já que ele né? ensinou a gente a ganhar dinheiro, agora tem que ensinar a gente a pagar as coisas certinha. Né? Então, a gente quer saber, Augusto, com relação às mulheres empreendedoras. Hoje a gente sabe que é um grande número no mercado aí, né? Muitas delas aí arrimo de família e saíram para empreender, enfim. Então, a gente quer entender o seguinte, hoje, como que você vê o mercado para as mulheres empreendedoras? Tem muito incentivo para essas mulheres? Como é que está funcionando? Qual que é a sua visão nesse sentido? Isso é uma ótima dúvida, né? Hoje a gente tem bastantes incentivos. Claro, eu fico muito feliz que hoje o mercado feminino está ocupando uma grande parcela no empreendedorismo. Isso é indiscutível, porque a gente começa a quebrar alguns preconceitos, né? Sobre a ação social e do trabalho, da mão de obra da mulher dentro do mercado de trabalho. Então, isso é indiscutível. A gente vê mulheres em faculdades, com uma grande parcela, né, delas na faculdade. Dominante, né? Exato. A gente vê muito em eventos de networking, muitas mulheres lá. Tem eventos específicos só para mulheres, né? Eventos de networking. Exatamente. Então, assim, a própria associação comercial, algumas fazem eventos específicos para mulheres, por exemplo. E aí a gente pensa em incentivos. Por exemplo, hoje tem linha de créditos específica para mulheres. Né? Um exemplo, tem 2 bancos, mas o principal eu sei que é o Banco do Povo. Né? Ele tem linha de crédito para mulheres e para mulheres que estão começando, para mês. Sebrae, por exemplo. Sebrae hoje tem cursos específicos para mulheres também. Então, e o ramo feminino, a própria mulher ela pode também criar produtos e subprodutos para as mulheres.
né? A gente vê, por exemplo, é muito comum o segmento, por exemplo, de cosméticos, por exemplo, muito consumido por mulheres. Altíssimo. Então, e o mercado de beleza, pelo que eu me lembro, ele está no 6º ou 8º mercado de mais participação, né, no mundo. Maior participação no mundo. Então, assim, não só isso, tem vários outros segmentos. Então, essas linhas de créditos visam realmente a mulher começar com uma boa linha de crédito, às vezes para começar o negócio dela. Claro que aí ela vai ter que ter toda uma comprovação de renda, aquele ponto do banco para ele liberar. A regularização, né, do próprio CNPJ também, Exato. né? Porque se ela vai empreender, óbvio que ela vai abrir uma empresa, tudo. Isso. E existe algum benefício fiscal em cima disso, Augusto? Perfeito. Hoje, como funciona? Quando a gente pensa na abertura de empresa do MEI, né? Via de regra, na abertura de empresa do MEI, você já tem um modelo mais simplificado. Não especificamente para mulheres, mas ele é um modelo mais simplificado do que era antes, né? Antes era toda uma burocracia para você abrir um MEI. Hoje não, o modelo digital, depois da pandemia, digitalizou muita coisa, né? Então, é prático de você conseguir abrir um MEI hoje pela internet. Necessariamente, você não precisa nem de um contador, em alguns casos. Claro que se você precisar de um suporte mais adequado, recomendo. Mas via de regra, hoje está muito simplificado. Muito simplificado. Que bacana. E vamos falar de imposto de renda? Vamos falar de imposto de renda. Precisa, né? Até porque passou o carnaval, né? O ano começa e o assunto mais comentado que o preço do ovo de Páscoa é o imposto de renda. Imposto de renda, né? Augusto. Pois é. Então, conta aí pra gente. Eu vou ser um pouco egocêntrica aí. Mas você pode, amiga. Pode e deve. E deve que precisamos. Eu vou pedir ajuda para os universitários para minha classe, viu, Augusto? Deixa eu te falar. Até porque o dentista, ele pode atuar das duas formas, né? Ele pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Sim. E em 2025 houve mudanças importantes aí para a pessoa física. Sim. Eu queria que você comentasse um pouco aí, orientasse aí os meus colegas o que mudou, né, em relação à digitalização, Receita Saúde aí, para os meus colegas que eu vou te falar, a gente tem uma equipe de parcerias e eu tenho alguns colegas meus que trabalham, que prestam essa parceria para, eles ficam apavorados quando você fala Quem não fica? Mas é todo, assim, a gente tem o pavor, mas a gente tem o conhecimento porque a gente tem um amigo Augusto. Graças a Deus, né? Mas assim, eles têm desconhecimento total. Sim. Isso é interessante, né? Porque realmente mudou da água pro vinho, o que se chamava de MED antes, né, que era entregado anualmente, agora se chama Receita Saúde, né? Então, como que eu adapto para isso? Eu não tenho CNPJ, eu sou pessoa física, vamos lá. Vamos separar 2 aspectos aqui. Vamos supor que eu vou pegar alguns cenários. Eu sou autônomo e eu sou empresário. Vamos falar do autônomo. Via de regra, falando do imposto de renda não só dos clientes, dos pacientes deles, mas como também do próprio imposto de renda dele. Então, o imposto de renda dele, se você é um autônomo, primeiro que eu particularmente não recomendo, porque a carga tributária é muito alta, a gente está falando de 27,5% do imposto de renda ajustado anualmente. Mas o que ele precisa ter? Ele precisa ter o carnê-leão, aquele preenchimentozinho para pagar a guia dele mensalmente, tá? Por quê? No final do ano, você vai entregar isso para um contador e o contador ele vai fazer o seu imposto de renda. Como? Ele vai colocar as suas receitas versus as suas despesas. Qual que é a sua despesa? Carnê-leão. Então, dentro do ajuste anual, ele vai avaliar se você pagou a mais ou a menos. Se pagou a mais, ele te devolve ali pelo ajuste anual, né? E se pagou a menos, obviamente, ele vai te cobrar o que está faltando. Então, só que aí que está o ponto. Quando a gente fala de carga tributária e planejamento tributário, não é o melhor caminho. Mas ok, Augusto, o meu paciente ele recebeu um recibo, certo? Esse recibo ele vai usar lá no imposto de renda. Eu preciso entregar a Receita Saúde? Sim, precisa. Tá? Por quê? Porque isso depois, ele vai confrontar onde? A Receita ela tem tudo isso bem confrontado. Se o teu paciente preencheu e você não entregou a Receita Saúde, para onde vai vir a cobrança? Primeiro no seu paciente. Peraí, que documento é esse? Ele vai ter que comprovar para a Receita. Olha, esse documento aqui foi a doutora Mércia que me entregou. Certo? Depois ele vai fazer o quê? Doutora Mércia, você tem tantos pacientes que indicaram isso aqui, você não entregou. E aí, cadê?
Opa, esqueci. Uma multinha aqui básica, né? Por ter esquecido. E tá aqui, entrega lá pra gente. Então, é importante o profissional da área da saúde, independente se ele é um psicólogo, se ele é um médico, um dentista, da área da saúde, ele precisa entregar a declaração, tá? E pelo que eu me lembro, essa declaração tá mensal, né? Tá mensal agora, antes era anual. Agora ele pode entregar de forma mensal. Agora, vamos falar de planejamento tributário, rapidamente. Então, comparando um com o outro, abre uma empresa. Por quê? Dentro hoje você já vai ter que declarar o seu ajuste anual no Carnê-Leão. Vai para a empresa porque você tem benefícios tributários que te permitem pagar a partir de 6% de imposto. Então a gente faz um cálculo, uma régua básica, né? 6% versus tudo que eu faturei. 6, 7, 8%. E 27,5% de tudo que eu faturei, a conta fecha. Então esse planejamento tributário é importante. Quem vai te entregar isso? Um contador. Um contador que entende muito da operação, que é o que a gente chama de fator R, né? Que aí você vai ter que ter uma folha de pagamento proporcional a 28% do seu faturamento para conseguir pagar essa alíquota. Mas mesmo tendo uma folha de pagamento nessa faixa, ainda assim você vai pagar ali uns 7, 8%. Então assim, o contador ele vai te entregar esse planejamento tributário. Então, via de regra, e aqui também, a gente também tem que entregar a declaração dos recibos. Os recibos, eles precisam ser notificados, porque a Receita vai usar isso como confrontação. E se deu malha, é multa. Então, esse é um ponto importante. E Augusto, essa sua informação, ela é geral, né? Embora a gente tenha começado com a Mércia, né, falando aqui da clínica dela, né, da questão do dentista, mas essa última informação é geral. Todo mundo que tem, né, a possibilidade, abre um CNPJ para poder fazer isso para incidir menos carga tributária, Exato. né? Tá, entendi. Agora vamos falar um pouquinho o seguinte. Primeiro, o prazo, pelo amor de Deus. Porque surgiu algumas notícias na internet falando, olha, agora fiquem atentos, porque diminuiu o prazo, tal, não sei o quê. E acho que não é bem assim, né? Sim. Eu acho que tem... porque as pessoas fazem o imposto... ou baixam o download, né, e faz a declaração, ou então você podia optar por fazer direto pelo site, né? E aí essa abertura desse prazo para fazer pelo site é que diminuiu, é isso? Me explica um pouquinho. Isso é um ponto importante, né? Porque a abertura do prazo foi agora em abril, né? Porque a Receita demora um pouco para liberar o acesso do sistema. O sistema, que é o que a gente chama de pré-preenchida, né, da declaração. Então ele demora realmente um pouco para liberar, porque, são milhões de brasileiros, né? Então ela demora um pouco mais. Prazo. Eu sempre gosto de reforçar que a Receita, ela sempre tem o prazo máximo dela. Por exemplo, vou pegar a declaração do MEI, que é até 31/5, né? 31/30/5, né? O imposto de renda, ela também tem o seu prazo fixado. Não vai na ideia de que ela vai estender ou encurtar. Encurtar tudo bem, né? Assim, encurtar é muito difícil a Receita encurtar prazo. Estender acontece, mas tem muita gente que deixa sempre para um último dia, né? Por que você não tem que deixar para o último dia? Por 2 aspectos. Primeiro, se você tiver rendimentos tributáveis a receber, você recebe isso mais rápido, né? Isso é o ponto principal. Então, fala com o seu contador, tenta declarar o quanto antes para você receber nos primeiros lotes. Agora já tá o quê? Hoje é dia 11? Você vai receber lá no 3º, 4º lote, dependendo. Já não tem como. Exato. Então vai demorar um pouquinho mesmo. Mas existem uma série de lotes. Então quanto mais rápido você declarar, melhor para você, né? Enfim, você vai receber o dinheiro mais rápido. E você tira isso da frente também, né? Porque... E outra, dá tempo de, se deu malha, você conseguir fazer algum ajustezinho, entende? Às vezes esqueci um informe de rendimento que eu trabalhei numa empresa por um mês, não passei pro contador. Faz o quanto antes, porque se você faz em cima da hora, primeiro, se no último, já aconteceu, tá? E se no último dia o sistema geral trava? O que você faz? Sobrecarga, né? E é normal, tá? O que a gente mais vê é sobrecarga no sistema. Então, assim, esse momento não deixa pra última hora, não deixa pros últimos dias. Faz, mesmo se lá no período final, faz uma semana antes de fechar o prazo. Porque, o sistema travou porque é muito contador abrindo o sistema para declarar. Já aconteceu, e é normal isso. E aí o contador fica lá, até 11 horas chinelando para entregar o dos clientes que estavam faltando a documentação, entende? Então é primordial.
É loucura, né? Mês de abril, eu acho que para quem é contador, né, é loucura, né? Porque... Tem pontos bons e pontos ruins. O ponto bom é que o contador vai estar com o bolso cheio, né? Exatamente. O ponto ruim é muito trabalho. Ô, Augusto, e aí, pensando aqui, no meu caso, né, advogada, na doutora Mércia, dentista, Sim. O que é importante que a gente observe numa declaração de imposto de renda? Além do prazo, né? Que é 31 de maio, né? E não deixar Gravem isso, pelo amor de Deus. 31 de maio para entregar um imposto. Que tem multa. Tem multa. Que tem multa. E é alta a multa? Depende muito, né? A multa começa vou arredondar para 170. E ela pode ir aumentando de acordo com os rendimentos tributáveis. Geralmente é sempre 170, mas... ela pode aumentar de acordo com o rendimento, de acordo com o que você tem a pagar para a Receita e de acordo com o quanto você recebeu. Então, tem algumas variáveis que a Receita recalcula e, às vezes, a multa vem altíssima, né? Então, não dá... pensa comigo, é um dinheiro que tá saindo do seu bolso, cara. Então, assim, é um dinheiro que você poderia fazer... Pro governo, que é pior, né? Você podia fazer qualquer coisa, declara o imposto de renda. Não sei se eu preciso declarar. Isso é uma orientação muito importante, tá? Não sei se eu preciso declarar. Não faço ideia, tá no último dia. Declara zerado. E vai atrás das informações, porque pelo menos a multa você não paga. Você vai pagar, provavelmente, a multa de juros se você tiver imposto a pagar. Que é pouca coisa, né? Mas se você puder evitar, melhor. Mas entrega zerado pra pelo menos você saber. Depois você vai atrás da documentação, vai atrás de tudo, entendeu? E pode retificar depois, Isso, né? pode Por retificar. exemplo, se você acabou fazendo a declaração, mas estava algumas informações ali, preciso consertar. Exato. Você entregou dentro do prazo, depois você pode retificar. Aí você retifica, tá tudo certo, entendeu? E aí depois você retifica, a informação vai estar... você consegue trazer lá de volta, trazer, digamos que a pré-preenchida e só retificar as informações de rendimento e tudo, entendeu? O melhor caso, no último dia, se for um prazo apertado, pede pro seu contador fazer zerado e depois você retifica. Seu contador vai ficar um pouquinho bravo, porque ele vai falar, caramba, você vai me gerar retrabalho. Mas tudo bem, entendeu? Faz parte, é melhor do que não declarar. Eu acho importante falar do contador, porque tem casos, eu tenho... muitos casos, assim, que às vezes a senhorinha pede pro filho declarar, o filho não tem aquela expertise, e você, para passar para essa pessoa as informações, olha, mudou, não é mais o recibo de papel, é no Receita Saúde, gente, é desgastante para nós profissionais também. Viu? Exato. Isso é importante, né? Muitas vezes eu já peguei uma série de malhas justamente por conta disso. A pessoa às vezes faz por conta, deu malha... E aí ela tinha dinheiro a receber, recalculou, deu dinheiro a pagar. Ela tem a pagar. Então assim, peraí, eu tinha a receber e vou pagar? Sim, mas você coloca filho, coloca esposa, coloca todo mundo ali, deu a pagar. Plano de saúde, você tenta minimizar ao máximo os riscos, né? E também não vai na ideia de, isso acontece muito, né? De, peraí, aquele rapaz ali, ele consegue restituir pra mim. Não existe isso. Não existe caminho fácil. A Receita, ela segue uma norma padrão. Se ele promete pra você, tem... A conta vem. A conta vem. Então, se preocupe com isso, né? Se preocupe com as promessas que você sabe que, é duvidoso isso. Porque é um modelo padrão de preenchimento. Então, se ele tá fazendo algo pra burlar isso vai pegar depois, entendeu? E uma dúvida que as pessoas têm, e eu também tinha, tá? Com relação a alguns profissionais, né, da área de saúde, né, e outras áreas também. Tem profissionais que você consegue restituir essa despesa e tem profissionais que não, né? Você pode dar alguns exemplos para as pessoas também entenderem. Olha, não adianta lançar que não vai ter restituição. Exato, eu vejo muito principalmente o pessoal perguntando, gastei muito com remédio, restitui? Não restitui remédio, não restitui. Ou, por exemplo, gastei com... aí quando que restitui nesses casos, por exemplo? Área da saúde... Tem um teto, né, Augusto? E tem um teto também. Peraí, eu gastei 10 mil reais aqui com saúde, mas peraí, tem um teto que você pode bater, depois disso já não começa a contar mais. Então não adianta também você passar o máximo de serviços ali, entendeu? Então isso é um ponto muito importante. Então ter essa informação de áreas da saúde... gastos com educação, né? Então, faculdade, escola para o filho privada,
tudo isso ajuda também no abatimento. E tem algumas outras áreas correlacionadas que você consegue, mas as principais que tá no dia a dia do empreendedor, da pessoa física, enfim, é realmente gastos com saúde e gastos com educação, instrução, que a gente chama. Terapia, nem pensar. Terapia, sim. Porque se for a terapia psicóloga, entra dentro da área da saúde, entendeu? Então, é o caso de entrar, né? Aí, obviamente, a psicóloga vai ter que trazer essa informação, vai ter que emitir nota fiscal, tem todos esses detalhes que precisa trazer, entendeu? Então, algumas informações dentro do imposto de renda, eles precisam estar bem notificadas, entendeu? E, obviamente, tem que ter a contrapartida das duas partes, tanto do psicólogo quanto do contribuinte. Ambos têm que declarar. Isso, exatamente. E assim, não sei se ainda se funciona assim. Antigamente, recibo, você podia, o profissional podia emitir um recibo com CNPJ, que era aceito para a Receita Federal. Esse ano, vai ser aceito também ou tem que ser nota fiscal? Então, o recibo, o que é importante do recibo? O recibo, ele pode ser um documento fiscal desde que ele seja declarado depois. Como assim? O recibo ele tem dois caminhos para o dentista, por exemplo. Qual é o primeiro caminho? A declaração saúde, né? Que era o de média, agora é a Receita Saúde. Ele vai para esse caminho. E segundo, o recibo você pode utilizar para mandar para o seu contador para ele declarar como se fosse a nota fiscal. Porque ele faz essa declaração por fora, digamos assim, né? O importante para a Receita não é o modelo, mas é que você receba você pague esse imposto. Isso para a Receita é o mais importante. Esse recibo depois vai servir como comprovação. Claro que a nota fiscal ela é mais prática de ser emitida. No sentido de que depois, se precisar comprovar, você não precisa deixar o recibo lá, né, bem guardadinho para comprovar alguma questão. Na pastinha. Isso, na pastinha, né? Aquelas caixas quadradas antigas de arquivo, né? Não precisa. IR. Exato. Meu pai tem a pastinha. Então, assim, a nota fiscal é muito mais prática depois para você comprovar. Porque ela fica arquivada, ela vai para a prefeitura, tá tudo bonitinho lá, entendeu? Em casos de alguns segmentos, embora a área da saúde não possa, mas tem até o portal do Gov que já fica a nota fiscal lá bonitinha, entende? Então você não precisa mais se preocupar com isso. Porque hoje o recibo, ele pode ser utilizado para você declarar. Por exemplo, eu não tenho um escritório contábil. Esse é o primeiro ponto. Emitir um recibo. O que eu preciso fazer? Sou profissional autônomo. Você vai precisar do escritório contábil. A não ser que você saiba fazer. Mas, ainda assim, é orientação especializada. Não faça por conta... você se formou, você fez 4 ou 5 anos de faculdade da área da saúde para se especializar. Se formou... você vai economizar na área numa das áreas mais importantes, que é onde envolve os seus impostos. Entende? É a organização financeira, né? Também. Augusto. Exato. É algo que falha eu acho que desde berço. Isso. Na nossa, lá no prezinho, lá. Sim. Isso falta. Exato. Organização financeira, se preocupar com as finanças. Isso, Exatamente. o planejamento tributário que entra dentro da organização financeira, porque, pagar mais imposto é custo. E é um custo que todo mês você vai ter. Mas eu acho que isso também é uma coisa que as pessoas elas estão começando a se preocupar mais. Porque antigamente a gente tinha uma grande massa CLT, não se falava em empreendedorismo. A partir do momento que começou a se falar muito em empreendedorismo, em atuação autônoma, aí começou a vir mais essa preocupação com essa educação financeira. Exato. Tanto que já está estudando colocar isso nas escolas, que é super importante. Mas eu fico assustada mesmo, assim, sabe? Meninas pós-graduadas, assim, super especializadas, de uma família, assim, que tem vieram de famílias estruturadas, aí você fala assim, doutor, olha, você tem que baixar o aplicativo Receita Saúde, ou então procura. Eu não quero mexer com imposto de renda. Eu falei assim, imposto de renda, para mim, é igual IPVA, sinal de que você tem alguma coisa na vida, né? Exato. Deus abençoe Nossa Senhora de IPVA, porque...
uma vez eu fui expulsa de um grupo de amigos, porque a menina tava falando, ai, graças a Deus eu não tenho PVA. Eu falei assim, se eu puder acender uma vela todo dia para Nosso Senhor de PVA, eu agradeço, porque, olha, é uma bênção você ter, é sinal de progresso, isso, né? Exato. Mas eu quero fazer uma última pergunta, se a doutora Lu me permite. Opa, Que você sabe que a nossa clínica ela é especializada e ela é totalmente voltada para pessoas especiais, né? Uhum. E também para atendimento de pessoas, de pacientes autistas, TDAH, de uma forma geral. Essas famílias elas têm uma rotina muito exaustante, com terapias, de uma forma geral, tanto na forma educativa quanto para desenvolver a parte socioemocional. Uhum. Tem alguma forma de isenção, os pais, as famílias de pacientes autistas, por exemplo? Tem sim. Por exemplo, quando você já tem um filho, já é no seu imposto de renda, ele já... a gente vai falar base de cálculo porque é um termo certo, né? Mas você consegue reduzir a sua base de cálculo. Então, quando você coloca um filho, você já consegue reduzir o imposto a pagar, vou dizer assim. Quando você tem um filho que, independente de qual seja a idade dele, que tem portador, né, de alguma situação, você consegue utilizar, colocar ele na sua declaração para reduzir sua carga tributária. O que você tem a pagar, ou às vezes, por exemplo, eu tenho R$1.000 a receber, só que no ajuste anual tá dando só R$500 para receber nos dois modelos da declaração. Quando eu coloco mais despesas, eu consigo chegar até o meu teto, que é os R$1.000. Um exemplo disso, filho, e aí eu tenho os custos com o filho, saúde, a educação, terapias, né? terapia, então tudo isso entra na declaração, e eu recomendo que coloque. Claro que, mas eu sou casado também e eu tenho uma esposa que trabalha. Aí vai depender se você vai colocar ela ou não. Isso é um como pouco dependente, importante, né? E aí, exatamente, como dependente. Então, você consegue sim colocar como dependente e utilizar como abatimento de imposto de renda a pagar. Assim, claro que a receita poderia ser um pouco mais... eu vou dizer assim, solidária, né? Ela poderia diminuir mais ou... Enfim, exato. Mas você pode. Inclusive, se você tem imposto a pagar, isso até é um ponto importante, tá? Se você tem imposto a pagar, na sua declaração de imposto de renda, você consegue utilizar parte desse imposto para doar. Eu fiz isso ano passado e fui muito bem sucedida. Até Exato. comentei com meu cunhado a respeito, porque eu não sabia que tinha essa informação. E aí eu tava vendo lá um videozinho do YouTuber, eu falei, minha nossa, não é que dá pra fazer? Aí eu fiz o teste, né? Porque você testa antes pra ver o quanto vai abaixar, porque eu ia pagar imposto e abaixou bem. E eu fiquei super feliz. Aí você destina esse dinheiro pra ONG. Que bacana. Então funciona assim, muita gente não sabe disso. Aparece as ONGs? Aparece. Você seleciona qual que é a ONG, bacana. tudo bonitinho ali. Aí ele geralmente vai emitir 2 guias, né? Pelo menos quando eu fazia muito, fazendo bastante declaração na época do fiscal, você tinha a declaração, o imposto da receita, você tinha a guia que ia ser destinada. Ele destacava em 2 guias. Aí você efetua o pagamento e ao invés de ir pra receita, vai pra ONG. Exatamente. Entendeu? E ele já coloca até o limite que você pode, né? Porque não é tipo, quero... 100%, ele já te indica até o limite que você pode doar. Isso é muito legal. bacana, muito bacana. Então, nada como consultar um profissional especializado. Por isso que esse podcast é tão importante pra gente falar de network, pra gente falar de imposto de renda, porque afinal a gente tá nessa época que deixa todo mundo com os cabelos em pés, né? De ganhar din-din aí com prospecção ativa, né? Com certeza. Com certeza, né? Augusto, querido, nós estamos aí chegando ao fim do nosso pod, muito pouco tempo. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Ainda mais, muito rápido. Profissional aí que tem uma visão, um carisma e muito bem preparado aí. Obrigado, doutora. A gente só quer agradecer a sua presença, o seu tempo, o seu conhecimento e a sua generosidade de sempre, Augusto. Você só nos mostra, né, que o sucesso chega quando a oportunidade encontra o preparo. Isso é verdade. Muito obrigada, Augusto. Eu agradeço pelo convite, fico muito feliz. Saí de Sorocaba, ansiosíssimo pra vir pra cá mesmo.
gosto de falar de temas como esses. E, meu, sempre que tiver oportunidade, sempre gostaria de participar do podcast. Com certeza, né? Vai ser sempre muito bem-vindo, Obrigado, viu, menina. Augusto? E para agradecer a tua participação aqui, você que veio de longe, de Sorocaba, meu Deus. A gente sabe que é rápido. Né? A gente faz um charme. A gente quer te presentear. Obrigado. Com a sua participação. Olha. Com muito carinho para você lembrar desse momento aqui com a gente, viu? Com certeza. Que legal. Nossa, Obrigada. essa vai pro escritório, entendeu? Eu tô usando, a gente brinca no escritório que a gente tem as xícaras comunitárias, né? Que é a xícara onde o pessoal... tá ou é ali. preto, é branco, é vermelha. Isso, exato. Essa aqui não é comunitária, essa aqui é a minha. E a gente queria pedir para você deixar suas redes sociais, deixar seu contato da InnoHub, da Índice. Com certeza. E eu tenho certeza que você, assim, com a sua generosidade aí, vai conseguir responder os nossos colegas aí que têm muita dúvida aí de Com certeza. imposto de renda, de network, que vale a pena. Isso. Vamos lá, eu tenho 2 redes sociais principais, que uma é do Grupo Índice, né? Então, @Grupo Índice Contabilidade, ou Contabilidade Grupo Índice, não me recordo agora. É uma das 2. Recomendo entrar em contato. Aqui, ó, Grupo Isso. Índice Contabilidade. Isso mesmo, @Grupo Índice Contabilidade. Fica à vontade para conhecer, nosso social media é bem ativo lá, né? Chamem a gente, pode falar, eu quero falar com o Augusto, né? Que eu vou responder lá, a gente marca um café virtual, presencial, enfim. Eu tenho a minha pessoal que não está 100% ativa ainda, né? Mas é @augusteira.santana, né? Então Legal. são as redes sociais que eu mais movimento e mais tô ativo ali. E da InnoHub? Bem lembrado. E @InnoHub Digital, né? E também tem o site innohubdigital.com, né? Então, lá você vai encontrar tudo sobre o banco de dados, como funciona para vendas e o Grupo Índice, principalmente focado na parte tributária, reduzindo impostos, ajudando o empresário a ter esse olhar analítico. Né? Tá aqui na tela. InnoHub Digital. E de quebra tem um amigo que sempre está disposto a ajudar, com viu? certeza. Muito obrigada, Augusto. Obrigado, meninas. Obrigada pela sua sempre, participação. Com certeza. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.